Shabbat Shalom. Faz umas semanas eu recebi pelo WhatsApp um pedido da Priscila Caraver, que é coordenadora do Manigut, o programa de preparação de Madrihim, de desenvolvimento de lideranças aqui na CIP. E ela perguntava quais textos judaicos eu achava que eram essenciais na formação de um madrih. Tipo de pergunta que rabinos mais gostam de receber e que permite que a gente fique uns 15 anos dando as respostas de quais os textos que a gente acha que são essenciais. Eu tenho visto também Ruben e Tati também buscando essas respostas, né? Que textos estariam na sua lista? Aí, curioso, eu fui olhar na pasta que a Pri tinha compartilhado com a gente, para a gente colocar os textos e ver quais textos já tinham sido colocados lá. E fiquei alegre e surpreso ao encontrar esse livrinho aqui. Chama What is God's Name? Qual é o nome de Deus? Claramente é um livro infantil, daqueles com muito desenho e pouco texto, em papel cartão. Total, as páginas nem são numeradas, mas um livro que fala de uma perspectiva bastante plural, mas simultaneamente muito judaica, de como entender Deus. A autora do livro é a rabina Sandy Sasso, que é a segunda mulher a ser ordenada rabina nos Estados Unidos. Ela foi a primeira do movimento reconstrucionista. Um ano antes, o movimento reformista tinha ordenado uma mulher, e a Sandy Sasso foi logo na sequência. Ela usa uma linguagem super acessível para crianças pequenas, sem banalizar um assunto com o qual muitos de nós têm dificuldade de falar com abertura, especialmente com crianças pequenas. Dificuldade de falar de uma forma que dê espaço para que elas desenvolvam as suas próprias hipóteses, visões de onde Deus está no nosso mundo. Sandy Sasso, na minha opinião, é a melhor escritora de livros infantis judaicos, tem um monte de livros publicados, sempre tratando de assuntos importantes em linguagem acessível para as crianças e também para os adultos, levantando questões que são absolutamente significativas para todas as idades. Daquele tipo de livro infantil que você termina de ler e fala: nossa, como é possível que o livro infantil trate de temas tão complexos? Faz já agora alguns bons anos, uns 15 anos, eu estava no carro e eu pude escutar uma entrevista da rabina Sandy Sasso no rádio. Um ouvinte ligou para o programa e perguntou o seguinte, falou assim: eu fui criada na Igreja Batista. O programa era sobre a espiritualidade de criar os seus filhos. Esse era o tema do episódio que ela tinha sido convidada. Então a ouvinte disse: eu fui criada na Igreja Batista. Eu explorei uma variedade de religiões, do judaísmo ao paganismo, e voltei ao cristianismo, e me juntei à Igreja Episcopal, porque é o que parece certo para mim. O que eu me debato é sobre como dar ao meu filho de 7 anos e à minha filha de 3 anos a liberdade de encontrar o seu próprio caminho para Deus e para a verdadeira espiritualidade, em oposição à religião imposta pelos pais. Meus 2 filhos gostam do aspecto social da igreja, fazem as perguntas habituais sobre Deus, mas eu quero que eles encontrem a paz que eu me encontrei e não tenho ideia de como encorajar isso. Eu escutei essa pergunta, eu quase bati o carro. Era um domingo de manhã, eu estava voltando do meu estágio, eu estava cursando o rabinato, eu fazia estágio numa sinagoga, tiro da aula, estava voltando para casa e tinha esse programa. Eu fiquei pensando que essa pergunta que essa mãe tinha feito para uma rabina, uma pergunta que pais judeus tipicamente não se fazem. Porque a gente não quer que os nossos filhos explorem todas as possibilidades do mundo. A gente quer que os nossos filhos continuem judeus. Mas a verdade é que a gente queria que eles encontrassem na vida deles respostas que fossem
verdadeiras para eles, incluindo com relação ao judaísmo. A gente não quer que eles recebam respostas enlatadas. A gente quer que eles tenham ali alguma busca e que eles encontrem as respostas que são verdadeiras para eles. Rabina Sasso, que é bem mais esperta que eu, desviou da pergunta e focou a sua resposta no ensino de valores. Então ela respondeu assim para o ouvinte. Nós lemos toneladas de livros sobre como educar os nossos filhos. O que dá de comida para eles, como criá-los, como fazê-los dormir, como ensiná-los a usar a privada. Devemos também nos empenhar em nos educar sobre a nossa própria vida espiritual. Porque é muito difícil compartilhar com as crianças o que você está pensando, se não estiver pensando sobre essas questões. Então, eu acho que primeiro nós precisamos nutrir a nossa própria vida espiritual. E a maior parte do que fazemos em termos de nutrir a espiritualidade dos nossos filhos realmente acontece quando ninguém mais está olhando, o que significa que nem tudo está planejado. É o que acontece todos os dias. O que você faz quando vê uma pessoa em situação de rua na rua? Como você reage quando um animal é atropelado na estrada? Como nós agimos com as outras pessoas? Todas essas são mensagens para os nossos filhos sobre o que realmente importa na vida. O que é precioso e o que é mais importante do que ganhar a vida e seguir a nossa rotina diária. Acho que a sociedade faz um trabalho muito bom em nos ensinar como ser consumidores e um trabalho muito bom em nos ensinar como sermos concorrentes. A pergunta que eu acho que os pais estão lutando para responder é como não apenas ensinamos a mente dos nossos filhos, mas ensinamos também as suas almas. E essa é uma questão muito mais profunda. Eu sei que nós queremos que os nossos filhos sejam mais do que consumidores e concorrentes. Na escola Laffer, a gente acredita que o judaísmo precisa nos ensinar a sermos humanos mais capazes, que vão além de serem consumidores e concorrentes. Eu tenho um amigo que na faculdade estudou educação física. Ele falava assim, logo que ele entrou na faculdade, eu estava no segundo ano, ele falava, Rogério, educação física não é educação do físico. Educação física é educação pelo físico. E de alguma forma, o mesmo conceito se aplica sobre a educação judaica. Claro que a educação judaica é a gente ensinar judaísmo. Mas a educação judaica também é a gente ensinar através do judaísmo. É como a gente ensina os nossos filhos o que eles fazem quando eles encontram uma pessoa em situação de rua, o que eles fazem quando um animal é atropelado na estrada, o que eles fazem no encontro com as outras pessoas. Tem um outro livro, esse não da Rabina Sandy Sasso, sobre o qual eu tenho falado muito nos últimos anos, em particular com os meus alunos de educação adulta. O livro chama Here All Along, Sempre Esteve Aqui. E a autora chama Sarah Hurwitz. E na introdução do livro, ela conta a história que levou ao livro. Então, ela era uma aluna de Bat Mitzvah, de uma sinagoga de subúrbio nos Estados Unidos. Os dois pais eram judeus. E ela achava que ela aprendia absolutamente chato. E aí ela conseguiu enrolar os pais para trocar de sinagoga, ir para uma sinagoga onde ela sabia que aulas eram menos vezes por semana, era tudo mais fácil. E ela falou que depois que ela trocou, ela inventou toda uma história para enrolar os pais toparem. Depois que ela trocou, ela ficou arrependida. Percebeu que o primeiro curso, que era mais puxado, era melhor. Mas ela falou, agora eu não conseguia mais voltar atrás com os meus pais. Né? Já tinham vendido uma história lá, porque que precisava trocar, e aí não dava mais para voltar. Mas ela aprendeu essa versão chata do judaísmo, e nunca mais. Ela foi lá, desenvolveu uma carreira de sucesso. Ela foi redatora-chefe de discursos da primeira-dama dos Estados Unidos. E quando o governo terminou, ela meio sem ter o que fazer, ela falou, sabe o que, eu vou fazer um curso de judaísmo para adultos. E ela diz, se tivessem me ensinado, quando eu era criança, que
que o judaísmo podia ser assim relevante na minha vida, eu não tinha abandonado. O desafio que a gente tem de educação dos nossos jovens é como a gente apresenta um judaísmo que não é só preocupado com a ordem do acendimento das velas da Hanukkah, mas é preocupado com as questões mais importantes nas vidas deles e nas nossas. Como diz a Rabina Sandy Sasso, se o judaísmo não for um fator nas nossas vidas, não tem como a gente transmitir isso para os nossos filhos. Parashá dessa semana, Parashat Korach, Parashá que tem uma rebelião. Korach lidera um grupo que se levanta contra Moshe e questiona por que só Moshe tem um papel de liderança. Se somos uma nação de sacerdotes, por que só você está na liderança? Por que só você fala com Deus? E tem ali um desenrolar da história e no final Moshe continua como líder. Mas a gente pode ler essas histórias, essa história em particular, Parashat Korach, e se pegar nos detalhes da história, ou a gente pode ler essa história e pensar sobre o que ela fala sobre o momento que a gente está vivendo, sobre democracia, sobre quem nos lidera, sobre a contestação da democracia, como isso acontece, como isso não acontece. Exatamente o que a gente está vivendo hoje em junho de 2023 na República Federativa do Brasil. A gente pode usar essa tradição judaica para ficar só nela, só olhando cada vez mais para dentro de si mesmo. Falar da história judaica e é só olhando para dentro do que acontece com os judeus. Ou a gente pode educar para um judaísmo que é sofisticado e que serve de lente com a qual a gente se relaciona com o mundo. Como a gente pensa sobre o que está acontecendo nesse junho de 2023 aqui em São Paulo? Esse é o trabalho que a gente faz na Escola Laffer. Em geral, as pessoas pensam que é um programa de preparação para Bar e Bat Mitzvah, mas é um programa de preparação de adultos judeus, no qual a cerimônia é só a desculpa que a gente tem para atrair as famílias para virem conversar com a gente. Mas o trabalho que a gente faz é de pensar como esses jovens adultos judeus vão poder funcionar num mundo cujas dinâmicas a gente nem conhece ainda, mas no qual a gente espera que o judaísmo seja um fator importante nas decisões e nos valores dos quais eles vão precisar dali para frente. Então esse é um convite. Se alguém tem uma criança, um sobrinho, um filho, um afilhado, um neto, entre 2 e 10 anos, liga para a gente, vem conversar sobre o programa de Ktanim, nosso programa de educação judaica infantil, que acontece aqui na CIP, na Hebraica, em algumas escolas parceiras. Se a criança tem mais de 10 anos, vem conversar com a gente sobre nosso programa de Bar e Bat Mitzvah, cujas aulas acontecem na Hebraica e aqui. Liga para a gente e vamos pensar como o judaísmo pode ser, de fato, um fator na vida dos filhos de vocês. Shabbat Shalom.